Olá, pessoal! Como Deus nos vê? Os que esperam no Senhor subirão com asas como águia. Isaías 40:31. Há uma história contada no livro de Leonardo Boff que diz que um camponês encontrou na floresta um filhote de águia e o capturou. Colocou-o no galinheiro junto às galinhas, comendo o que elas comiam, vivendo como elas. Esse filhote cresceu e se tornou uma águia linda, mas se comportava como galinha. 5 anos depois, esse camponês recebeu a visita de um naturalista que ficou admirado ao ver uma águia no galinheiro, como se fosse uma galinha, e decidiu salvá-la. O camponês lhe disse que a tentativa seria em vão. Apesar de suas asas de quase 3,5 metros de extensão, aquela águia acreditava que era uma galinha. Inconformado, o naturalista disse que ela era e continuaria sendo uma águia, porque tinha um coração de águia e um dia voltaria a voar como tal. Colocou-a no braço, a ergueu, dizendo que ela era uma águia, que seu lugar era no céu e que ela deveria voar. A águia olhou ao redor, viu as galinhas ciscando e pulou para junto delas. Na tentativa seguinte, ele subiu com ela no telhado da casa e fez a mesma coisa. Mas novamente a águia viu as galinhas e pulou para junto delas. No dia seguinte, o naturalista levou a águia para o alto de um morro, longe das casas e das galinhas, ergueu a águia nos braços com os olhos voltados para o sol e repetiu o que havia dito nas outras tentativas. Depois de alguma resistência, ela abriu suas asas, ergueu-se soberana e começou a voar cada vez mais alto, e nunca mais voltou. Essa história é uma metáfora da nossa condição. Somos águias, mas fomos criados para acreditar que somos galinhas, no bom sentido, é claro. Fomos criados cheios de medos, inseguranças e fragilidades. Traumas de infância, humilhações, abandono, rejeição nos levaram a crer que somos galinhas. Contudo, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Temos o DNA do Criador. Há em nós o sopro de vida dado por Ele. Nele temos o que necessitamos. Contudo, se não cremos, essa verdade não terá efeito em nós, porque não tomaremos posse dela. Em Deus, descobrimos nosso verdadeiro potencial. Ele nos conhece e confia em nós. Sua confiança está no fato de Ele mesmo ter nos feito com potencialidades, dons e talentos. Somos capazes de voos muito mais altos, porque Ele mesmo nos capacitou para isso. Segundo a sua palavra, nós podemos todas as coisas nele que nos fortalece. O que não podemos por força própria, podemos pela força dele. Ele não define quem somos através do lugar que ocupamos na família ou na sociedade, pelo que possuímos ou perdemos, pelo que aprendemos ou deixamos de aprender, pelas humilhações ou privilégios. Davi era o filho menos considerado de sua família. Seu pai tinha planos e expectativas em relação aos outros filhos, menos em relação a ele. Era o menor sob a ótica do pai e dos irmãos. Contudo, foi nele que Deus viu o potencial necessário para ser o rei de Israel. Deus vê o que mais ninguém pode ver. No seu livro Quem é Você, Águia ou Galinha, de 2012, o pastor Jorge Linhares, assim como outros autores e outros livros, faz algumas comparações entre o comportamento da águia e da galinha. Como cada uma reage diante de algumas situações e como usa os recursos que lhes foi dado. Dentre essas comparações está a maneira de usar as asas e como se comportam diante da tempestade. Uma ilustração que nos ajuda a perceber como nós agimos diante de algumas circunstâncias, como usamos os nossos próprios recursos. Eu fui criada no interior, numa casa com quintal, sempre cheio de galinhas. Feita com quiabo pela minha mãe, elas eram uma maravilha. Porém, no quintal, era irritante sua pouca habilidade para lidar com as asas. Elas as batiam desajeitadamente, soltando penas para todos os lados, parecendo não ter nenhuma coordenação motora. Um verdadeiro estardalhaço e o pior, para subirem uns poucos centímetros do chão. Ao contrário da galinha, a águia usa as asas com maestria. Com poucos movimentos, sem barulho e de forma elegante, ela ganha o céu.
Respeitosamente, ela conquista grandes alturas. Com classe, segurança e formosura, ela demonstra superioridade na arte de voar sem o propósito de se exibir. Deus nos capacitou, nos deu inteligência, força, talentos para conquistar grandes alturas. No entanto, nem sempre reconhecemos esses recursos ou sabemos utilizá-los. Muitas vezes os usamos como a galinha, fazendo muito barulho e com pouco resultado. Muitos de nossos projetos vão por água abaixo antes mesmo de serem iniciados, porque fazemos muito barulho em relação a eles. Contamos nossos planos para todo mundo e o resultado é que nada construímos. A energia que deveria ser usada na sua realização foi perdida na divulgação antecipada. Agimos como se tentássemos convencer os outros de algo quando nós mesmos não estamos convencidos. Quem usa as asas como águia não faz barulho. Fala menos e realiza mais. Quem sabe que é capaz faz o que tem que ser feito e deixa que as outras pessoas fiquem sabendo pelos resultados. Muitos justificam o fracasso como sendo vítima da inveja do outro, como se a inveja fosse uma força que interferisse diretamente em nossos planos, sem a nossa participação ou consciência. Ouvi certa vez uma história, não posso afirmar, sobre um piloto de avião, ex-combatente de guerra. Já aposentado, depois de alguns anos, decidiu tentar realizar um antigo sonho, fazer um pequeno voo em um dos aviões que ele havia pilotado quando estava no exército. Depois de muito empenho para conseguir a autorização, ele fez uma revisão no pequeno bimotor e levantou o voo. A emoção foi intensa. À medida que o avião ganhava o céu, seu coração parecia não se conter dentro do peito. Em poucos minutos, anos de história passaram em sua cabeça, como um filme. Porém, não levou muito tempo para que a preocupação e o medo roubassem o lugar da alegria. A uma determinada altura, ele percebeu um movimento abaixo de seus pés. Havia um buraco onde um rato tentava roer a mangueira que levava combustível até o motor. A situação passou de uma aventura emocionante para a expectativa de uma tragédia. A solução possível ao olhar de qualquer pessoa poderia ser de recuar imediatamente, descer e tentar pousar o mais rápido possível. Porém, não haveria tempo suficiente. Antes do avião chegar ao solo, o pior já teria acontecido. Apesar da gravidade da situação, aquele experiente e confiante piloto não se deixou abater, não se permitiu desistir. Ao invés de descer, ele decidiu subir o mais alto que seu bimotor fosse capaz de suportar. Nem a ameaça, nem o desespero conseguiram tomar espaço em sua mente. Ele continuou subindo mais e mais, até que o movimento abaixo de seus pés cessou. O rato morreu. O ar rarefeito de elevadas altitudes o matou sufocado. Não foi o rato que definiu o desfecho da história, mas a escolha do aviador. Da mesma forma, a inveja de outros pode ter a intenção de um roedor, de destruir nossos projetos. Contudo, se ao invés de recuar, decidirmos subir e vencer, nossa vitória inutilizará a inveja, não importa através de quem ela venha ou onde ela esteja escondida. O que nos faz fracassar não é o poder destruidor do invejoso, mas nossa escolha em recuar. Contudo, para evitar que nossas forças sejam minadas por palavras contrárias, o mais sábio é agir como a águia, silenciosamente. Deus nos ensina algo sobre isso no livro de Lucas, capítulo 1, onde conta a história de Zacarias, sacerdote do Senhor, casado com Isabel, que era estéril. Enquanto Zacarias estava no santuário para queimar o incenso e o povo do lado de fora orando, o anjo Gabriel lhe apareceu dizendo que sua esposa lhe daria um filho, a quem ele daria o nome de João. Porém, Zacarias questionou o anjo, dizendo que ele era velho e que Isabel havia passado da idade de gerar filhos. Então o anjo Gabriel lhe disse: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Lucas 1, 19 a 20. Zacarias só voltou a falar depois que o seu filho nasceu.
Ele questionou porque avaliou a situação, baseando-se nas possibilidades humanas. E se isso aconteceu, mesmo ouvindo do próprio anjo, provavelmente as pessoas que estavam do lado de fora do santuário também duvidariam caso ele fosse revelado o acontecido. O questionamento das outras pessoas poderia acrescentar mais dúvida ainda ao coração de Zacarias. Para evitar que ele mesmo murmurasse e que desse oportunidade para ouvir murmurações, Deus o calou até que a promessa se cumprisse. O muito falar pode minar as forças e a fé, o que é bem diferente de pedir conselhos sobre o que pretendemos fazer. Aprender com quem sabe, buscar informação, pedir conselhos certamente contribui para o êxito de um projeto. Na multidão de conselhos há segurança. Provérbios 11:14. O problema está no movimento, na divulgação antecipada, no estardalhaço que muitas vezes fazemos antes de concretizarmos algo. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo capítulo.